Boa noite, amigos do YouTube. Estamos aqui com Sem Pretensão, o podcast mais despretensioso de toda a história da humanidade. Eu, sempre acompanhado do meu queridíssimo, digníssimo amigo Robson Comodi. Diga oi, Comodi. Olá, despretensiosos do YouTube. E será que já estamos no Spotify a essa altura do campeonato? Ô, Comodi, o povo tá cobrando essa história da gente estar nas redes vizinhas e nós não estamos fazendo isso. Não estamos fazendo isso. Somos péssimos. Somos péssimos hosts. Vai acontecer, Isso gente. vai acontecer eventualmente. A gente faz, sabe o que? A gente promete pra vocês que a cadeira vai parar de fazer barulho um dia e a gente promete também que quando a gente abrir essa conta aí do Spotify e carregar, a gente carrega o áudio de todos os episódios. De uma vez. Se vê que o Spotify agora tem até vídeo. Tem vídeo, né? Tem é vídeo. só jogar o vídeo lá. Joga tudo lá e vai dar tudo certo. Vocês vão poder ouvir a gente no Spotify. Boa noite, como hoje. Boa noite. Me diga alguma coisa nova na sua vida. Alguma coisa nova na minha vida? É. Nada muito novo. Você vai viajar com teu filho. Pra onde? Ah, meu filho esse ano a gente perguntou, você quer fazer uma festinha de aniversário? Ele falou assim, não quero fazer festinha de aniversário. Eu quero fazer uma viagem, ele falou. E aí ele escolheu ir pra Ilhabela. Adoro. Nossa, mas eu não sei se eu já fui pra lá. Eu acho que já fui. É lá que tem um monte de mosquitinha, né? Borrachudo. Depende da época, sim. E depende do lugar da ilha que você tá, sim. Só que agora, será que vai estar frio, cara? Aí não vai ter mosquito. E também não vai ter praia, porque no frio pra praia. Mas será que vai fazer frio um dia nessa situação incandescente que nós estamos vivendo? A real é que não... Primeiro que assim, tem frio muito... O frio ano passado, pelo menos, foi uma semana, né? Acabou, o inverno Aí não de uma teve semana. mais. Eu não lembro de usar roupa de frio no ano passado. Acho que eu usei em uma semana, assim, sei lá. Não sei se foi ano passado. Ano retrasado que eu acho que rolou isso. Porque ano passado foi um ano atípico pra mim, né? Então eu fico meio perdido, assim. O ano retrasado eu fui assistir aquele musical da Evita, né? Que era musical. Nossa, o povo congelando ali Eu naquele... lembro que eu passei muito frio, cara. Muito frio. Esse musical, gente, ele era ali no Parque Vila Lobos, tem um parque anexo, que não é o Vila Lobos, eu esqueci o nome do parque. E eles fizeram uma superestrutura lá, é onde tem o Circo de Soleil, geralmente. Isso, exatamente. E aí era aberto o espetáculo. Muito frio, muito frio. E ele é muito descampado, cara, um vento Não, eu congelante. fiquei imaginando os atores ali, Cantando. cantando e com umas roupas, tipo, ridículas, finíssimas. Falei, como que eles estão conseguindo ficar ali com esse figurino, assim, sei lá, despartilha a mulher em uma hora, sei lá, qualquer coisa assim. Aí vira Frozen, né? Tipo Tudo isso. virou Frozen, o espetáculo virou Frozen, de repente. Minha filha adora Frozen, cara. Que? Mas é um fenômeno Frozen, né, cara? Eu não lembro, é engraçado, eu assisti o filme, os dois. É porque Eu não você lembro é pai muito de bem. menino. Bom, a minha filha ama Frozen. cara. Então é isso. A minha filha ama Frozen. Mas o Ben, ele gosta de tudo, assim, não tem esse... A gente não... É que o Lucas não teve muito essa coisa com as princesas. E a Natália tem uma coisa com as princesas. Entendi. É específico das princesas, assim, você entendeu? Entendi. E os desenhos são diferentes. Tipo, o Lucas assistia Blaze, o Lucas assistia Patrulha Canina, a Natália não é das... Blaze, eu era o Blaze. Você era o Blaze. Eu era o Blaze, olha só. A Natália não assiste Blaze, Patrulha Canina. É outros desenhos, são outros desenhos, cara. Engraçado, qual que eram os desenhos da tua infância, Comodi? Cara, da minha infância... Eu digo da minha infância. Fala da sua infância. Tinha os Mussarelas, que era tipo os Flintstones, só que Não sei na o que é. Roma Antiga. Aí tinha os Flintstones, os Jetsons. Tinha também... Deixa eu lembrar. Mask. Speed Racer, mas era assim, tipo, já era muito antigo. Mask eu assistia, que eram uns caras que tinham uns carros e eles botavam uma máscara e o carro virava outra coisa. Thundercats, eu adorava Thundercats. He-Man. Tinha também Pole Position, que eram dois irmãos, cada um tinha um carro que falava e eles resolviam vários crimes e mistérios e tudo mais. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Tinha Tubarão. Eu sou muito antigo, cara. Não, Tubarão, eu lembrei alguma coisa. Cara, desses que você falou, Scooby-Doo, que eu assistia, eu sou da época cultura, né? Não sei se você era dessa época cultura já. Acho que eu já trabalhava. Não, eu sou da época cultura. Então, eu assistia Rugrats, que é os anjinhos, né? Sim. Doug, né? Passava na Doug. TV Cultura. Mas, cara, Era as muito bom, aventuras de Doug. Babar. Babar era um elefante? Elefante. Não, eu já era Isso. maior, eu já não... Babar, assistia.
Aqui a gente é de uma geração diferente com o Modi. Eu tenho 45, você tem... eu tenho 38. Então, a gente é de geração Não, diferente muda muito, mesmo. são 7 anos. É, bastante coisa. 7 anos quer dizer que eu tinha 7 anos, você já tinha 14. Pois é, pois é. Já é outro rolê, já. Pra mim, na minha época, tinha Comandos em Ação, Rambo, desenho de guerra. Eu Vamos assisti- invadir eu aquele assisti país e meter muita bala. coisa, cara, depois na TV a cabo, que eram mais antigas, assim, os seriados antigos eu adorava, cara. Dini Eugênio, Gostava. A Feiticeira. Gostava muito. Gostava Ó, de todos esses, assim, muito bom, né? Eu achava consigo muito mexer o nariz bom. igual a... Cara, é realmente muito bom isso. Dá vontade de assistir de novo agora, só de falar, assim, porque era muito bom. E a dublagem era tão gostosa, Era cara. muito boa, muito boa. Tão gostosa essa dublagem aí, né? Mas desses desenhos, assim, dessa época aí, eu gostava muito. As Aventuras de Tintin, eu gostava muito, cara. Tintin, porque ele era o Indiana Jones do jovem. Era Ele era um menino que era Indiana Jones. muito bom. E a dublagem é muito boa, né? O cara que Eu não faz o lembro. Tintin, eu não sei como que ele chama. Mas ele é muito bom, Não é cara. um dos irmãos Casarré lá? Não é. Não? Não sei quem é, cara. Fiquei curioso agora, mas ele é muito bom, muito Enquanto bom. você descobre o Tintin, mesmo maior, eu adorava também. Porque eu tinha lido tudo do Tintin. Porque eu morava numa rua, aqui em São Paulo, que tinha uma biblioteca lá na rua, perto de uma praça. Então eu... Oberdan Júnior. É, Oberdan Eu Júnior, não conheço exatamente. ele, mas ele é muito É do bom. Rio, muito bom. É. Ele tem uma voz super jovem até hoje, cara. É muito louco isso. Igual o nosso aqui, o Vigiane, também tem uma voz super jovem. Igual eu. É. Eu Você vou fazer 40 anos. Essa voz de pessoa mais High School jovem. Musical. High School Musical. Eu morava numa rua que tinha uma biblioteca e eu li tudo do Tintin que tinha disponível na biblioteca. Tudo de um cowboy também, italiano, chamado Lucky Lucky. Tudo de um índio que chamava Um Papá. Nossa, eu li todas essas coisas em quadrinhos. A minha paixão por quadrinhos meio que surgiu porque eu aprendi a ler lendo história em quadrinho. Muito brasileiro aprendeu a ler lendo história em quadrinho, né? Turma da Mônica, de modo geral. E um pouco de Disney, né? Tio Patinhas e Pato Donald Eu não e gostava Mickey. dos quadrinhos da Disney. É engraçado que eu também gostava muito de Turma da Mônica. Eu gostava muito de Turma da Mônica. Muito, mas muito. Disney eu não tinha Tio muita Patinhas. conexão. Um primo meu lia os quadrinhos do Tio Patinhas. Eu falava, gente, mas que quadrinho chato, eu pensava. Eu comecei a ler depois e comecei a achar ele muito legal. Porque tinha essa coisa da aventura. Você lembra do desenho DuckTales? DuckTales, Então, ele tinha isso aí, cara. Essa Mas coisa... eu não gostava de DuckTales também. Eu gostava. Ursinhos Gummy. Você lembra Não desse? gostava também. Eu gostava. Que mais? Eu gostava das produções originais da TV Cultura, eram muito boas, né? Ah, Não, Rá-Tim-Bum eu não gostava. Não, Rá-Tim-Bum eu tinha medo. Gloob Gloob. Morria de medo de Você lembra Rá-Tim-Bum, disso? cara. Gloob Gloob? Gloob Gloob eu gostava. X-Tudo. X-Tudo. X-Tudo era de... Mas é depois X-Tudo. Não, é tudo antigo. É não. tudo antes de Castelo, cara. Não, X-Tudo... Antes de Castelo, X-Tudo? Eu gostava de X-Tudo. X-Tudo era muito legal, cara. Mas eu não gostava de Rá-Tim-Bum, cara. Não? Muito medo de Rá-Tim-Bum. Por quê? Cara, tem uns quadros do Rá-Tim-Bum. Comenta aí se você também acha isso, se você é dessa geração. Tipo, senta, que lá vem a história. Um cara no sofá, um negócio psicodélico rodando em volta assim. Aí entrava, não sei, não gostava. Que O isso, professor Tibúrcio, cara. Legal. Muito Tinha medo. os irmãos lá que era Tibio e Não, Perônio. esse é o Castelo. Ah, já é Castelo isso? Castelo. Mas senta que lá vem a história. Daí tinha aquela viu como se faz. Você não lembra disso? Do Lembro? Rá-Tim-Bum? Então eu achava tudo meio... Era muito louco. Você não achava muito bom, cara. Não Eu gostava. Na adorava. época eu não gostava, Agora, o Castelo... Castelo fez Porque o sensacional, Castelo, ele né? pegou esses mesmos quadros que tinha no Rá-Tim-Bum, que daí eram ele indo na moviola, indo na pianola, sei lá, nas coisas que tinham lá no Castelo, ou lustre. Então os quadros apareciam também, e que tem essa linguagem já antes de ter de hiperlink, né? É uma coisa de hiperlink. É um hiperlink na tela. Então os quadros já existiam, mas eles eram enlaçados por uma trama dentro de um castelo. O viu como se faz virou o passarinho, né? No Castelo Rá-Tim-Bum. Passarinho, que som é esse? Exato. Os quadros existiam, mas tinha um enlace de uma história acontecendo. No Rá-Tim-Bum não, era tudo jogado. Acabava um quadro, começava outro, começava... Até tinha um esboço dessa história, que era aquela família na frente da televisão. Nossa, Lembra que tinha uma família na frente da não televisão? lembro da família, cara. Que eu posso estar muito louco, porque eu não sei o nome dos atores, eu tenho um problema com nomes. Ah, Que é aquela atriz que depois fez Terça Insana, uma das atrizes, eu acho que ela era a matriarca dessa família. a Grace Janucas.
Ela? Não sei. Pode ser. Aqui fazendo... Pode ser. Tava meio drogada ali, sei lá. Drogada não. No Rá-Tim-Bum não tinha ninguém drogado, cara. Não, no No Terça Insana, assim. Que ela fazia... nem lembro o que acontecia mesmo. Acho que é a Grace Janucas, isso mesmo. E ela, acho que ela era a matriarca desse pessoal aí do Rá-Tim-Bum. Então tinha uma família que começava com eles ligando a televisão. E aí entrava nas televisões e ia um monte de quadro. Agora no Castelo já não, você tem uma trama, uma história acontecendo que vai enlaçando. E é uma história com magia, com crianças, então é uma coisa muito atrativa. Criança gosta de ver criança, né? Vamos trazer uma pessoa do Castelo Rá-Tim-Bum aqui? Quem? O Eduardo Silva, que fazia o Bongô, lembra do entregador de pizza? Cara, maravilhoso. Ele é meu amigo, assim, eu amo, é um cara genial, assim. Ele tem tanta história pra contar. Vocês querem ver o Bongô do Castelo Rá-Tim-Bum aqui, gente? Comentem aí que eu ligo pra ele, falo, Dudu, vem aqui. E ele vem. Cara, esse pessoal dessa época, porque pra mim assistia muito, gente. Eu encontrei com ele na TV Group. Eu tenho escalado ele pra dublar. E eu fico meio assim, porque pra mim, eu sei que pra ele, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, mas eu conheço ele. Fica uma sensação tão esquisita, assim, sabe? E eu encontrei com ele, eu fui banca de mestrado da Marisa. Uhum. Marisa é uma colega nossa que é dubladora, Marisa Mainarti. E ela terminou o mestrado dela em comunicação e semiótica. Como eu sou doutor em comunicação e semiótica, eu fui convidado pra ser da banca dela, de avaliação final. E ele tava lá, né, assistindo, ele foi assistir. Ela fez uma dissertação lindíssima sobre os Adinkra, que são os símbolos da cultura ancestral africana. Muito legal. E ele tava lá. E também olhava assim e falava, nossa, o cara do Castelo Rá-Tim-Bum tá ali, gente. que nem quando eu conheci o Luciano Amaral, a Luciana Amaral, né? Isso, que fazia o Pedro no Castelo. Cara, mas ele é muito infância, porque assim, além de ser o Pedro, ele era o Lucas Silva, pode crer. Eu sei de cor as falas, cara. Você não Sério? tá entendendo. Cara, eu vou te falar que Mundo da Lua, pra mim, é uma experiência... É muito louco porque eu tive contato com o seriado classicão americano justamente através de Feiticeira. Não sei. Existe um seriado clássico do mundo... Calma. Pera aí, você tá se antecipando. O contato que eu tive com o seriado, esse formato sitcom, era com Feiticeira, Ginny é um Gênio, e depois tinha uma sitcom no SBT, que era tipo uma família, e tinha a Débora Duarte, tinha a filha dela também, aquela Paloma Duarte. Família, não sei o que... Eu não lembro, cara, mas o cara que dublava o Major Rogers no Ginny é um Gênio, ele era o pai dessa família. Brasileiro, o seriado brasileiro, uma sitcom brasileira. Era legal. E aí, eu lembro que quando eu assisti o Mundo da Lua a primeira vez, eu falei, é aquilo enriquecido. O Mundo da Lua era muito rico, cara. Mundo da Lua é incrível, muito cara. rico. Primeiro que o Luciano fazia muito bem. Ele é muito bom. Eu era ele, eu me via nele. Tanto que depois a gente trabalhou junto. Ele é mais novo que você? Acho que a gente tem a mesma idade. Eu trabalhei com ele depois e o cara, ele é muito engraçado também, gente boa, assim. Hoje ele tá envolvido com coisas de esportes, né? Ele tá na ESPN, aparentemente. Vira e mexe, tô na academia e ele tá lá, apresentando algum programa. E eu lembro que eu assisti e falei assim, cara, isso aí é tipo essa série, mas é melhor. Eu acho que era o Grande Pai, essa série do SBT. E é melhor, porque eu me vejo lá. E hoje a gente tem esse mundo de séries, né? Essas sitcoms e tudo mais. E o povo ama Friends, e o povo ama Seinfeld, e o povo ama um monte de coisa. E o primeiro contato que eu tive foi através disso. E eu lembro que eu ficava fascinado com o Mundo da Lua. Porque se você parar pra assistir hoje, você vê o quanto você precisa de suspensão da realidade pra acreditar naquilo, né? E a gente acreditava, cara. Porque era muito legal. O elenco era muito bom, né? Antônio Fagundes, Gianfrancesco Guarnieri. A mulher, que a mãe, não sei o nome dela. Acho que é Miraná. Ela é muito boa. Muito boa. A menina que fazia a irmã dele era excelente também. A empregada, que eu não lembro o nome dela. Nossa, todo mundo era muito bom, cara. Muito bom. O elenco era bom. Incrível. E era uma produção original nacional, TV Cultura e tudo mais, né? Cara, tanta coisa a TV Cultura fez. Agora, eu coloquei. Eu dirigi programa na TV Cultura. Você dirigiu? Cara, não sei se um amigo meu vai estar assistindo. Mas eu saí com uns amigos ontem e tem um cara que trabalhou com você na TV Cultura. Quem é? Eu acho que ele era estagiário, alguma coisa assim. Beto Beis. Beto Beis. Ele falou, cara, o Fábio, eu trabalhei com ele lá na TV Cultura, não sei o quê. Beto Beis. Não lembro, cara, de nome. Não lembro de nome. Mas a vibe era muito legal na TV Cultura, cara. Imagino, cara. Agora sim, eu coloquei pro Lucas assistir. O Lucas é meu filho, não o Lucas Silva, tá? O Lucas Comode mesmo. Eu coloquei ele pra assistir o Mundo da Lua e ele não gostou nem do Mundo da Lua, nem do Castelo Rá-Tim-Bum. Sabe o que ele me falou? Dá muito medo.
Olha só. Eu falei, por quê? Ai, essas imagens meio velhas dá muito medo. Ele falou, essa coisa da imagem com menos com cor, né? Com menos latitude, né? Sim, sim. Pra ele é uma coisa Menos meio... definição, é tudo menos ali. É. Ali era 420 linhas, Então dá e um... nem P era Você 420 sabe, cru. o que leva pra um lugar, assim, sobre a experiência da televisão, da imagem, como uma fantasmagoria, cara. Agora, gente, a gente entra naquele momento onde o Kumode abre o livro no crânio dele e ele começa a explicar pra gente onde é o motivo dele ter feito essa observação. Uma fantasmagoria. Por que, Kumode? Porque assim, a imagem, cada vez que ela vai ganhando mais nitidez, ela fica parecendo cada vez mais com a realidade. Ela se confunde com a própria realidade, né? Em algum momento, essa imagem anterior da televisão antiga, pra gente era muito boa naquele momento. Não era, tipo, não é tão boa quanto hoje em dia. Hoje em dia tá quase... É muito real, né? É hiperrealista hoje. Mas antes não, né? Mas a gente, exatamente, tinha uma suspensão da realidade. A gente falava assim, não, eu vou acreditar que isso é muito real. E assistia e entendia. Assim como no passado as pessoas viam uma pintura de alguém não muito realista e falavam, nossa, como é igual essa pessoa. E não é tão igual como uma foto, né? Mas naquele momento era o que mais aparecia ali de parecido, como representação. Sempre a imagem é uma representação de uma realidade, né? Não é a própria realidade. Mas por que como uma fantasmagoria? Porque a imagem, ela tem uma característica de ser a presença de uma ausência. Ou seja, é um fantasma. A presença de uma ausência? Exato. Se você está na frente de uma foto de alguém, você tem a presença de Mas uma você tem a ausência. A pessoa não está ali, só a foto dela tá. Então ela é a presença de uma ausência. E ao mesmo tempo ela também é a ausência de uma presença. Né? Você tá vendo? As coisas estão caindo aqui. Os fantasmas Os estão chegando. tanta fantasma. Então a experiência com a imagem também remete a alguma coisa de fantasmagórico, assim, né? E é muito interessante porque as primeiras experiências, tipo, antes do cinema, né? A gente tem outras experiências que são muito próximas com o cinema, depois que a gente vai conhecer, né? Que é essa imagem em movimento com os filmes, né? Então você tem os equipamentos que você entrava numa salas com projeção já, antes de ter o próprio cinema, né? Mas não tinha imagem em movimento ainda, reproduzindo cenas, não era isso. E existiam umas experiências que eles falavam que eram as experiências de fantasmagoria, que era a projeção de imagens em determinados lugares que pareciam um fantasma. Sim, são salas... trabalho de reflexo e tudo mais. Quem já teve oportunidade de ir, acho que na Disney, acho que no Hopi Hari tinha também, uma coisa de você ver no espelho, aí a coisa ganha uma vida e não tem nada ali. Isso é uma experiência pré-cinematográfica, de alguma maneira, né? E também, na Disney, por exemplo, que é uma coisa muito evoluída, é pós-cinematográfica, porque eles já estão trabalhando com hologramas. É, exatamente. Né? É surreal, né? Às vezes tem umas coisas lá que são incríveis, assim. Cara, na Universal, eu acho que é mais interessante do que na Disney mesmo, assim, né? O parque da Universal tem umas coisas, cara, que, tipo, do Harry Potter, assim... Tem os simulacros, né? Aqueles brinquedos. Você não sabe o que é realidade e o que não é mais. Você se confunde. Que loucura. Porque é tudo muito rápido. Então, assim, você experiência muito bem construída pra te desconectar e te colocar naquele lugar de vou acreditar. Exato. E é muito... o carrinho do brinquedo que você tá indo, ele vai andando tão rápido e mistura a projeção da tela em 3D com o cenário real. Então, algumas camadas são projeção e outras são cenários. E outras são bonecos, misturando tudo. E você indo muito rápido, você não sabe o que é real e o que não é em algum momento. Você não consegue entender. Que doideira, cara. Que doideira. Agora, você falou uma coisa assim... eu falei, né, que a gente tinha que comprar aquela suspensão de realidade muito, porque a definição da TV era muito inferior, né? 420 linhas quando ela era uma TV excelente. 420 linhas progressiva quando ela era incrível. Tipo, aquelas telas... Aquela TV de tubo, mas de tela plana. Você lembra? Que tinha uma imagem melhor. Mas tem uma coisa que é muito doida que pra mim eu acho que diz respeito a essa experiência. A primeira vez que eu assisti Indiana Jones e Star Wars, os dois filmes eu assisti o Templo da Perdição e eu não lembro se foi... E o primeiro Star Wars, né? O primeiro que é o episódio 4. Eu assisti na mesma tarde. Na primeira vez que eu tive contato com o videocassete. Eu tava com a minha irmã, Conceição, eu tava acompanhando ela lá, trabalhava numa editora no Rio de Janeiro,
na José Olímpio, né, JO Editores, e eu tava lá e ela falou, eu preciso trabalhar, vou deixar você aqui na sala de reunião, tem aqui esses filmes, assiste. E eu assisti 2 filmes. Foi ali que eu gamei nessa história. Mas, ao mesmo tempo, quando eu assisti o outro Indiana Jones no cinema, a experiência foi completamente diferente. Porque quando a gente via na televisão, a TV ela tinha um padrão de imagem que não era esse padrão de imagem aqui, 16 por 9. Ela era 4x3, né? Ela era 4x3. Então a TV ela tinha esse padrão de imagem aqui, 4x3. Então ela tinha barra preta aqui, para você poder ver a tela inteira. Isso quando já não era recortado, ou né? então eles faziam um blow-up, né? Eles davam um zoom e aí o filme ficava sem as orelhas, assim, sem as laterais. Que é o processo de telecinagem. Você assistia assim. Ó, assim. Entendeu? O que tinha aqui de informação você não assistia, você não via. E aí você tinha essa questão da definição da imagem ser super inferior. E eu lembro que quando eu fui assistir no cinema, cara, A Última Cruzada... Você falou que incrível Eu isso. falei, que isso? Foi a primeira vez que você foi ao cinema? Não. A primeira vez que eu fui ao cinema eu fui assistir Bambi. Tá. Quase morri também. Eu falei, por que ele tem que morrer a mãe do bicho desse jeito, cara? Mas quando você assistiu Bambi não é da sua época? Não, mas era uma reexibição. Ali onde tem o Shopping Eldorado hoje era um Magazine Eldorado, né? E tinha sala de cinema e eles tinham essas reexibições. Branca de Neve, Bambi. A primeira vez que eu fui ao cinema eu fui assistir Bambi com a minha irmã Mari. Ela que me levou. E foi incrível também. Mas tinha essa coisa de quando você queria ver o filme, do jeito que ele foi pensado, você tinha que ir no cinema. Não existia outra opção. Hoje, com uma TV como essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no geral? Dá o geral aqui pra gente, ó. Olha lá. Cara, uma TV gigante dessa, numa sala preta, com a TV apagada na sua casa, meio que tenta te colocar nesse lugar do cinema. Né? Meio que tenta. E simula muito bem. Então eu não sei se essa hiperrealidade com a televisão com 4K, né? A gente estava falando de 420 linhas de definição, aí quando ficou incrível, virou 1080 linhas de definição. Agora tem 8K já. Pois é, mas ninguém transmite nada em 8K, né? Você joga videogame em 8K, acho que dá pra jogar o jogo de PC. Não deve ter, né? Nem streaming 8K, né? Eu acho que não, porque eu não sei qual que é o codec, né? A codificação que você tem que comprimir tanto pra mandar. É muito grande o arquivo, né? Mas enfim, hoje a gente tem quase que um cinema em casa. Você tem um sistema de som bom, você tem um cinema em casa. E hoje, será que isso é responsável também por essa eterna morte do cinema que a gente está ouvindo faz, sei lá, uns 5 anos que a gente está dizendo que o cinema vai acabar? A morte de tudo fica sendo anunciado o tempo todo, na verdade. A morte dos livros, né? Já ia acabar a morte da rádio. Cadê a rádio? A morte da rádio. É claro que as coisas vão mudando, né? Então, assim... O que se exibia nessas mídias anteriores, elas vão também se reconfigurando de alguma maneira. Mas nem tanto, e elas nunca acabam, sabe? Existe pesquisa, por exemplo, de rádio, que a audiência da rádio nunca caiu. Nunca caiu. Que loucura. Só mudou o hábito, né? Onde que o rádio te acompanha? Antes ele acompanhava a gente no centro da nossa casa, no meio da nossa sala. E agora o rádio foi para outros lugares, mas a audiência nunca diminuiu. Eu não me recordo de entrar num Uber ou num táxi, por exemplo, e não tá o rádio ligado, tocando. Então, assim, essa coisa das mídias que vão desaparecendo, meio que não é bem assim. O livro não morreu e não vai morrer. O Kindle não vai matar o livro. O iPad não vai matar o livro. O jornal existe até hoje, o jornal impresso. Eu não me recordo mais de ler jornal. Eu não sei qual foi a última vez que eu li um jornal impresso. Caiu muito, porque até pela facilidade de distribuição e tudo mais, né? Algumas mídias somem. Então, por exemplo, o DVD... O DVD não existe mais, né? É porque, na verdade, não é que ele não existe. Ele ganhou um substituto, que é o streaming. Blu-ray. Não, e que virou streaming. Virou o Blu-ray. Mas o lugar de exibição, que é a sua televisão na sua casa, ela tá ali ainda sendo exibido. Mudou só o jeito que você dá o play. Mas você assiste o filme na sua casa. Você fala assim, agora surgiu a internet, acabou com a televisão. Não acabou. Você continua indo pra televisão da sua casa. Tem gente assistindo hoje o nosso podcast na televisão, tenho certeza. Sabe? Então, não muda. Internet que migrou pra televisão, não foi que ela matou a televisão. Tudo vai se... As bordas vão ficando menos definidas, né? As fronteiras entre uma mídia e a outra, assim. Mas é difícil falar sobre fim. E a gente tem uma questão muito séria com o fim. Com questões apocalípticas.
A gente precisa falar sobre o fim, porque o fim é o vazio e é a morte. E é uma coisa com a qual a gente não consegue lidar. Então a gente está o tempo inteiro falando que a morte chegará. O fim vai chegar. Como você vai lidar com o fim disso? Com o fim independentemente do tempo, as coisas, a gente está sempre numa ameaça de algum fim tá acontecendo. É o fim do mundo. O fim do mundo aí, assim, 99, 2000, 2003, sei lá, tantas vezes o fim do mundo, né? O Roland Emmerich, o diretor de Independence Day, o último... terminou o mundo muitas vezes na mão dele. Flertam com esse nosso medo da morte. E daí, assim, existe teoria, assim, de que fala que toda a nossa cultura, ela é criada pelo medo da morte, né? De onde surge a cultura humana? Pelo medo da morte. Pelo medo da morte, a gente constrói os mitos, a gente constrói as religiões, que são os mitos, né? Pelo medo da morte, existe teoria até que diz que a gente se comunica pelo medo da morte, porque a gente não sabe lidar com o vazio. O vazio de eu sentar na sua frente, ficar um na frente do outro e ter um silêncio. Marina Abramovic. Você lembra dessa instalação dela? Que você sentava na frente... procurem no YouTube. A gente não sabe lidar com isso, porque isso é indicativo de morte simbólica, o vazio. E a gente cria elementos para tentar eliminar o vazio, que no fundo é o maior emblema da morte. Mas é muito louco, porque eu acho que isso também foi usado para manipular as pessoas. Uma vez que você detém, por exemplo, via religião, você detém uma resposta para o que é o pós-morte, você leva as pessoas para um lugar onde Esse é o movimento seguinte, porque o primeiro movimento é o desespero com o vazio. Isso. E você criar uma explicação para o vazio. Daí você cria uma explicação para o vazio. Daí como as pessoas vão usar a explicação depois para quais motivos, daí são os desdobramentos. Mas a gente tem necessidade de criar explicação para aquilo que não tem explicação. Então, assim, hoje, a ciência, assim, de alguma maneira, a gente tenta explicar com objetos, mostrando, assim, né? Com experiências, né? Olha, é isso, né? Mas sempre tentando explicar o inexplicável. E o que é muito inexplicável continua sem explicação. E é engraçado porque daí a teoria é a seguinte. A gente tem o primeiro grande dilema da cultura, que é a morte. Por que a gente vive? E por que a gente morre? Né? E daí a gente cria uma explicação para isso. E essa explicação primeira fica com lacunas. Daí a gente cria uma segunda história para tentar preencher essas lacunas. E depois história para preencher a lacuna da lacuna, a lacuna da lacuna da lacuna. E aí você discorda de uma parte da lacuna, você cria uma vertente daquela lacuna para poder explicar de outra forma. Exatamente. E daí surge a ciência nesse meio do caminho, que vai tentar explicar algumas dessas lacunas, mas não a primeira coisa, que é por que estamos aqui e por que morremos. Que é inexplicável. Não, porque morremos... É o mistério da vida. Porque morremos? Não porque morremos enquanto célula que acaba, mas assim, como a gente lida com a morte? O que é a morte? Lidar com a finitude é delicado demais. Porque a explicação do que é a morte é exatamente a explicação do que é a vida. São os dois opostos que falam sobre a mesma coisa. Por que estou aqui hoje falando com você? Pra onde vai levar essa nossa conversa? Por que a gente tá aqui, que nem um bando de doido falando sobre esse assunto? Eu não sou bando de doidos. E daí entra nesse lugar da comunicação, da cultura, da comunicação, como uma grande histeria contra o vazio. Então, chega um momento que a gente está tentando explicar uma explicação da explicação da explicação da explicação. A gente não sabe nem qual foi a primeira pergunta, a gente não sabe nem de onde veio isso. Então, a gente está querendo explicar o porquê que a gente come ovo. Daí você vai puxando... De onde que surgiu esse questionamento? Todos eles vão levar para o mesmo lugar. É porque estou vivo aqui e quero viver mais. Você acha importante ter um ponto final? Não acho importante ter um ponto final. Tipo, a gente descobrir isso? Não. Saber o porquê da finitude? Não, esse é um mistério da vida. Esse é um mistério. Né? E por que tem tanta gente querendo explicar isso? Porque são histéricos. São histéricos. Essa histeria da gente querer explicar o tempo inteiro as coisas. Né? Que tem a ver com previsão também, sabe? De alguma maneira, a nossa explicação das coisas traria uma montagem de um cenário melhor para a gente prever um futuro. Sabe? A gente não consegue lidar com o vazio também enquanto inesperado. O que vai acontecer daqui a pouco é uma fantasmagoria. O futuro é um fantasma. No final, a gente volta pro parque de diversões, então.
Então, o que é isso tudo que tá acontecendo aqui, E né? tudo isso porque eu falei de um mundo da lua. Olha que louco, não é? Não é muito louco. O Kumode, no caso, não eu. É. Não, e o Mundo da Lua é maravilhoso, Maravilhoso. Aí eu encontrei o Luciano Amaral na estreia do Wish, que ele tava Uhum. lá. E eu cheguei nele e falei, cara, desculpa, mas eu vou ter que te tietar. Eu tirei uma foto com ele, né? Legal, Eu falei, não posso, não pode passar esse momento aqui. legal. E seriados da sua infância? O que você falava? "Ah, preciso assistir. Eu lembro de um, não era infância, aí já era. Infância não, vamos passar pra adolescência, seriado, porque daí você consome na adolescência mais esse tipo de coisa. Os Anos Incríveis. Anos Também, ó, incríveis. geração TV Cultura. Tá vendo? É Cultura. Geração Cultura, cara. A TV Cultura é muito importante pra formação do povo aqui, cara. E hoje eu não vejo nada, assim, muito impactante. Não é mais pra você. Você acha que é isso? É. O conteúdo infantil da TV Cultura ainda é muito rico, cara. Tá. Ainda é muito Mas é importante. que, assim, eu tenho filhos. Uhum. E eles não assistem TV Cultura. Mas é que eles são bombardeados de É. todos E os já lados. coloquei na TV Cultura pra eles assistirem. Eu sei que tem, já vi coisa na TV Cultura, mas não prendeu a atenção deles. Eu não sei se, por exemplo, em algum lugar, porque assim, tudo ficou hiperveloz. E os nossos filhos estão com leituras muito mais velozes. Sim. Talvez o ritmo dessas produções não acompanhou, Não acompanhou a essa molecada. velocidade. Porque eles não Entendi. têm paciência pra assistir um filme da nossa época, assim como a gente talvez não tenha paciência pra assistir um filme lá do começo do cinema, porque cada vez tudo foi ficando mais rápido. É, cara, eu botei outro dia filmes da minha infância, assim, pré-adolescência, pro bem assistir. Eu coloquei Um Milagre que Veio do Espaço. Você lembra desse filme? Não. São naves, é um prédio, todos os prédios ao redor estão sendo destruídos. E aí tem alguns moradores que estão resistindo. E aí tem a pressão imobiliária. Não, tem que sai daí, não sei o quê. E aí o cara que é dono da grande obra que está sendo feita contrata uns malucos para ficarem quebrando o apartamento das pessoas, quebrando a lanchonete que está lá embaixo e tudo mais. E aí vem do espaço umas navezinhas. E essas navezinhas, elas conseguem consertar as coisas. E elas ficam reconstruindo a porra do prédio o tempo inteiro. E eu coloquei pro Ben assistir e ele ficou intrigadíssimo assistindo. Comentou comigo depois. Aí eu coloquei pra ele assistir um outro filme que se chama Viagem ao Mundo dos Sonhos. Que são 3 amigos, um deles é o River Phoenix, aquele menino que é o irmão do Joaquin Phoenix, que morreu de overdose. É, ele é o cientista, e o menino Ethan Hawke que fez Cavaleiro da Lua, que é o vilão do Cavaleiro da Lua. Criança no filme. Ele tem um sonho, dele vai lá e fala pro amigo dele que é o sonho, é tipo um transistor, um chip, assim, um negócio. Aí o amigo desenha e coloca no computador e ele faz um globo que ele controla. E esse globo voa, fura as coisas, é impenetrável. E ele coloca esse globo ao redor de um carrinho de montanha-russa que eles fazem uma nave espacial e eles vão pro espaço. E no final esse globo nada mais era do que ETs criança brincando, mandando mensagem pra Terra. E eles vão até a nave dos ETs. Eu coloquei pro Ben, ele ficou intrigadíssimo também. Agora, eu coloquei Goonies pra ele assistir e ele fez... Ah, que É. chato. E Goonies, pra mim, eu lembro de ficar... Eu ficava assim, será que eu vou encontrar algum tesouro pirata perdido em algum lugar aqui da minha rua? Eu não viajei em Goonies, não. Nossa, eu Cara, enlouqueci com Goonies, cara. Enlouqueci. Cara, eu gostava muito de ET, eu chorei muito assistindo ET. ET é demais, até hoje. demais, eu, né, cara? Eu choro também ainda. É. Eu choro. ET. Tinha uns filmes que cara, eu gostava muito do. Tinha um filme. Acho que não era eu que gostava. Tinha um amigo meu que gostava muito de aquele Meu Primeiro Amor. Meu primeiro amor. Puta, Tinha um filme amigo triste, meu. cara. Cara, Cê é tinha um amigo louco. meu que gostava tanto desse filme que quando esse filme. Quando esse filme ia passar na sessão da tarde, gente, era uma outra época, não tinha streaming, mal tinha locadora, as pessoas não tinham aparelho de VHS. É, né? De cassete. Quando esse filme ia passar na sessão da tarde, ele faltava na escola pra assistir o filme, cara. Você tem noção? Sabe o que é esse filme, gente? A menina conhece um menininho, que é o Macaulay Culkin até. E aí eles viram amiguinhos e... Em tese, é o primeiro amor dela. E o moleque é alérgico à abelha. E eles estão brincando lá. Gente. E ele é picado por um enxame de abelhas, cara. E o moleque morre. Puta filme, mano, de destruir. É igual a mãe do Bambi morrendo. Não pode, velho. Filme terrível. Sabe um filme terrível com o Macaulay Culkin também? E com o Elijah Wood, que faz o Frodo. Ah, o Anjo... Anjo Maldito. Anjo Mal, não é? Acho que é Anjo Maldito, cara. Eu lembro desse filme. Que tem uma cena no penhasco lá. Tem que escolher. Vou salvar o meu Ah. filho, vou salvar o outro.
Você é louco, Joe. Esse filme terrível do passado. Com Elijah Wood. Elijah Depois Wood. O Macaulay Culkin sumiu, né? Porque teve todos aqueles problemas familiares lá. Acho que com drogas também, né? Eu descobri outro dia, eu tava até Sabe o Roberto Sadovski, que é crítico de cinema das antigas, foi editor da revista 7. É brother também, é amigão. E eu tava vendo lá no Instagram, ele sempre posta filmes que só eu... que basicamente só eu acho incríveis. Aí tem um filme do Bryan Singer, que é um diretor que foi cancelado aí de Hollywood porque descobriram umas coisas de assédio sexual e tudo mais. Mas é o cara que dirigiu o primeiro filme dos X-Men. Que dirigiu também... Ele dirigiu Os Suspeitos, ele dirigiu várias coisas legais, assim. E tem um filme dele muito bom chamado O Pupilo. Que o moleque descobre que o vizinho dele, o velhinho que mora em frente à casa dele, se não me engano é baseado num conto do Stephen King, é um fugitivo de guerra. Ele era um nazista louco, assassino. E ele começa a rolar uma coisa de querer descobrir mais... Como chama o filme? O Pupilo. O Pupilo. Apt Pupil. Cara, filmaço. E o menino protagonista, eu falei, pô, nunca mais vi nada com esse ator. Eu fiz um comentário. E aí o Sadovski respondeu, mano... Eu falei, ué, por que ele escreveu isso? Eu escrevi o nome do ator. O menino morreu de overdose, cara. Por isso que eu nunca mais vi nada do ator. É muito louco tipo isso. Um beijo, Leila Lopes, né? Que horror, gente. Que horror, cara. Eu fiquei mal porque o menino era talentoso. Falei, nossa, que coisa horrorosa. O menino morreu de overdose, super jovem. E tem essas coisas, né? O Macaulay Culkin também, o cara que desapareceu. Você não vê mais ele trabalhando. O irmão dele trabalhando pra caramba, né? Pra caramba. E muito bom. E é muito parecido com ele, né? Eu olho pra cara dele e falo Macaulay Culkin. Não, mas o irmão dele é muito bom, aquele cara. Ele é bom. Nessa série que a Paula... Ele ganhou o melhor ator agora em alguma coisa, não A Paula assistiu essa série de Succession. E ele é um dos filhos lá. E ela encanta, apaixonada por essa série. Ela falou, nossa... E eu vi algumas coisas com ela, assim, de assistir e falar, uau, o cara realmente é um grande ator. E o Elijah Wood virou um grande ator também. Virou. Quem mais que tinha desse momento aí da infância? Cara, no Goonies, a gente tem o ator que fez o Thanos lá. Ele é o irmão mais velho. Caraca. É. Esqueci o nome dele agora. Josh Brolin, exatamente. Cara, eu tenho um problema com nomes e com tudo. Você sabe que eu tenho um problema de esquecimento real. Eu esqueço tudo, né? Eu não lembro das histórias. Não, as histórias eu costumo lembrar mais. Mas eu não lembro dos nomes, eu não lembro dos formatos, das fisionomias, eu não lembro de nada. Então não adianta, eu assisto as coisas e passa um tempo eu já não sei mais o que vai embaralhando na minha cabeça. Muito louco. E você é doutor em semiótica. Isso não te diz nada. Isso embaralha tudo na Isso minha cabeça. não te diz nada, como desconexão com a realidade. Olha aí, tá vendo? É um problema, cara. E tinha uma época que eu peguei, cara, eu não lembro quase nada dessa época. Mas eu assistia muito filme, cara. Quando eu mudei pra São Paulo, aí eu trabalhei primeiro lá como estagiário numa produtora. Depois eu já comecei a dublar. Foi bem rápido. E quando você começa a dublar, você trabalha muito pouco. Eu trabalhava bastante pra alguém que tá começando. Sei lá, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava 40, 50 horas. Mas 50 horas num mês é muito pouco. Tipo, de tempo de trabalho. É pouco, né? Então sobrava muito tempo. Eu ia pra faculdade, trabalhava esse tanto aí. E assistia muito filme, cara. E tinha, na época, não tinha Netflix ainda. Tinha um troço que chamava Netmovies, mas não era online. Era tipo uma locadora, então vinha um motoboy e entregava os DVDs na porta da minha casa. Isso. E eu tinha direito a o plano que eu assinava eram 2 DVDs por dia. O Netflix originalmente era assim, tá? E eu assistia 2 DVDs por dia. Eu assistia 2 filmes por dia, Fábio. Eu assistia e eu catalogava. Não catalogava, mas aí eu fazia por diretor. Então eu pegava assim, sei lá... Vou ver tudo Buñuel. do Spielberg. Assistia o Buñuel inteiro. Então eu fazia assim, sabe? Não lembro de quase nada, cara. Olha que loucura. Não, e eu não assisti todos esses filmes muito famosos, tipo O Senhor dos Anéis, que eu já falei aqui, que eu dormi assistindo. Não assisti O Senhor dos Anéis, não assisti Star Wars. Esses eu desprezava. Nunca assisti Matrix, cara. Até hoje? Até hoje. Você vai gostar. O primeiro Matrix é muito bom, Commode. Tá. Você vai gostar. Porque ele conversa sobre aquele assunto que a gente tinha falado em um outro episódio, que é sobre... início... Não, a gente falou agora sobre o começo e sobre o fim. O Neo é uma versão de Jesus. Né? A gente falou disso no Star Wars, quando você fez do Star Wars. Você falou porque o Anakin, ele é uma concepção imaculada, né? Tipo, ele não tem pai. Ele é uma ideia. Ele é uma ideia, ele nasce, a mãe engravida. Ele é uma ideia, né? É muito engraçado isso. Midi-chlorians, a pior ideia da história do Star Wars, midi-chlorians. Mas ele nasce por conta disso. E o Neo, ele tem essa coisa também, dele ser um personagem que ele não... Ele consegue distorcer o lugar onde ele está, porque ele tem uma percepção diferente do lugar onde ele está. Cara, você vai gostar muito de Matrix.
muitas camadas pra você comentar. Você leu Neuromancer? É um livro incrível. Não. Bebeu muito nessa fonte aí. Tem um outro anime também que bebeu muito, o que o Matrix bebeu muito na fonte, que chama Ghost in the Shell. Também não conheço. Muito legal também. Se você assistiu Ghost in the Shell, você tá ligado no que eu tô falando. Inclusive conheço, cenas Ou iguais. conheço e não lembro. Ou você assistiu e não lembra, Assisti exatamente. várias vezes. Inclusive eu dublei essa... Cara, coisa que dubla, assim, tá passando na televisão às vezes. E tô assistindo, falei, nossa, que legal isso, que legal esse filme. De repente abre a boca o personagem é a minha voz. Eu falei, nossa, eu dublei isso. Dá até um. Porque eu não lembro, eu esqueço, Eu eu já esqueço. tive série, muita série. Nossa, cara. Ué, eu dublei essa série? É. Você já assistiu Ozark? Eu dublei Ozark. Cara, eu dublei Ozark, um personagem incrível. Mas eu não assisti, então eu não sei direito. Incrível. Eu O parei... personagem era bom também. Nossa, cara, os atores são todos muito bons, cara. Na época eu dublava Ozark. Cara, foi uma época de tantas séries boas da Netflix que eu dublei. Porque eu dublei Dark, Ozark, acho que era ao mesmo tempo, tá? Dark, Ozark, The Rain. The Rain, eu não sei qual é. Cara, The Rain foi terrível depois pra mim, porque assim, eu comecei a dublar The Rain antes da pandemia. Uhum. The Rain é sobre uma chuva que chega, que se você tiver contato com essa chuva, você morre. E aí a população da Terra tá sendo dizimada por essa chuva. Alguma coisa assim, eu não assisti a série. Dublando, eu tenho essa sensação dessa história. Às vezes não tem nada a ver, né? Mas dublando é isso. E aí a gente fez, sei lá, umas 2 temporadas normal, antes da pandemia. E entrou a 3ª temporada, já tava em estado pandêmico já. Uhum. E essa série é sobre uma pandemia, cara. Nossa, cancelaram a série, provavelmente. Não, a gente fez até o final. Só que daí eu tava no meio da pandemia, sofrendo em casa sem sair, sobre a história das pessoas que não podiam sair, elas tinham que sair. Só que daí, assim, é levado ao extremo, né? O The Rain. Então chega num lugar onde as pessoas estão no mundo pós-apocalíptico, ou E apocalíptico. chove sem ali. parar. Não chove sem parar, mas tudo isso é foi uma experiência biológica, qualquer coisa assim, bioquímica, qualquer coisa assim, tá? Que deu ruim. Que deu ruim, É. tá? Loucura. E daí no meio, a gente tava no meio da pandemia, daí tinha toda essa fanfic aí de que a Covid poderia ter sido um vírus fabricado em um laboratório e tal, né? Uhum. E tava lá, dublando The Rain. E Dark também, a última temporada de Dark dublei remoto. Então você vê, ao mesmo tempo. Então tinha Ozark, Dark, The Rain. Eram várias séries da Netflix que eram muito boas. Ao mesmo tempo tava tendo aquele Black Mirror, que não era uma série, assim, com história longa, mas os É uma episódios... antologia, né? Dublei um episódio também lá, muito legal. Dublei aquele episódio... Acho que eu fiz pontas, assim, eu não dublei nada Eu grande dublei em aquele Black episódio Mirror. que o menino... Ele monitoram a webcam dele. Não sei se você assistiu esse episódio. Ah, que tem um assassinato e não sei o quê. Eu não lembro se tem um Não sei se assassinato. estou misturando as histórias. Não, mas pegam ele vendo pornografia, o menino. E aí ele começa a tentar esconder. Daí é toda uma estrutura trágica. A estrutura trágica, ela é assim, né? Você tem uma grande falha trágica no começo. E a partir daí o personagem principal ele vai tentando consertar essa falha trágica. Mas cada vez que ele tenta consertar, ele piora. Piora a situação, Que daí eles chamam de peripécias isso, né? Então vai tendo as peripécias, vai piorando, até que se você tem a tragédia, porque não dá pra corrigir. E é uma tragédia falha- esse episódio. Cara, eu É que, acho que se tem bem uma que matança Black Mirror no é quase final. tudo tragédia, Eu acho né? que tem, eu não lembro mais, mas era bem isso. Então tem o primeiro momento que é pego esse material dele, da webcam aí. Então ele é pego se masturbando, vendo um determinado material que não poderia ser visto o que era. E ele vai tentando... o cara fala, eu tenho esse material, eu vou soltar. Que horror, E ele vai né, tentando ir atrás, tipo, tentar... Quem é que tá me extorquindo? Quem é que tá fazendo isso comigo? Vai piorando. Cada hora vai piorando. Meu Deus. Uma grande tragédia também no cinema. Dançando no Escuro. Lars von Trier. Lars von Trier com a Bjork. Uma tragédia. É uma tragédia. Esse filme é uma tragédia. É. Maravilhoso, né? É um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. E é Dançando engraçado porque o Lars von Trier ele tem essa desconexão com a estética quase, né? Ele cria uma estética se desconectando dessa. Então, todos os diretores nessa época queriam trabalhar com as melhores câmeras de Super 35mm, ok? E ele fez com uma câmerazinha que chamava PD-170 da Sony, que era uma mini DV. O Dançando no Escuro. É. Menos os clipes. Então, aí E que daí tá. entrava uma mega produção, que era Exatamente. esse contraste que ele Exatamente. queria criar. Que era o delírio dela na hora que entravam as Isso. músicas. E entravam grua, take aéreo, tudo.
e aí depois voltava pra essa câmera, Que era câmerazinha dura, seca, uma coisa... sem luz artificial, só luz do próprio ambiente, luz real, sem corte pra simular várias câmeras. Então é uma câmera só tem uns pulos no tempo, assim, como se, pra dar uma encurtada, assim, né? Sim. Não tem um corte, tipo, de uma câmera... Eles chamam disso de câmera ubíqua, né? Uma câmera que é onipresente. É tipo agora que tem essa câmera, essa câmera, essa câmera. Então vai cortando Você não como tem plano contra plano como em geral. se o espectador né? tivesse em todos os lugares, ele fosse onipresente, ele fosse Deus. É. Né? Não tem isso. Você tem um ponto de vista daquela única câmera. É E um ponto ponto final. de vista. Esse ponto onipresente de Deus, com esse áudio de Deus que também tem essa discussão do Lars von Trier, né? Tipo, por que a minha voz, a voz do ator tá sempre em primeiro plano, sendo que a câmera se afasta? Se a câmera se afastou, o ponto do sujeito que tá vendo tá longe, então ele tem que ouvir de longe, com o microfone afastado. Que loucura, né? É bastante... Quem é o sujeito que vê? Essa discussão. Tem um livro do Arlindo Machado que chama O Sujeito na Tela. Quem é o sujeito que tá vendo? Quem assiste somos nós. Somos nós, mas assim, a câmera, ela gera A essa câmera sensação... somos nós. Ela gera essa sensação de onipresença, porque ela corta pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quem é o sujeito, né? O sujeito que assiste, né? Então, existe essa discussão na teoria do cinema, né? Porque, assim, a câmera, ela é um fetiche voyeurista. É de alguém que tá olhando ali uma situação que não pertence a ela. Deixa eu tá espiar essa história. Mas daí a gente cria essa situação no cinema, na linguagem cinematográfica, que é uma câmera onipresente. Mas se há alguém espiando, né? É o ponto de vista de quem dessa história? Quem é o sujeito vendo? Eu sei que somos nós. Mas não, mas é através sob da o ponto de visão vista quem? do diretor. Exatamente. É o diretor Quem que... é esse sujeito? Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar alguma coisa com câmera, eu sou chato na decupagem. Porque a minha preocupação maior é essa. O que o público precisa ver, o que o público não deve ver. Porque o mais importante do que mostrar é você não mostrar algumas coisas, né? Claro. Outro dia eu tava vendo essas coisas de podcast, né? Que você vai zapeando e aparece um corte. E acho que era uma entrevista com algum autor, com algum ator das antigas, eu não me recordo quem agora. Mas ele falando o seguinte: o bom ator não é aquele que expressa as emoções. O bom ator é aquele que esconde o suficiente para quando elas aparecerem na medida certa. É isso. E é um ponto de vista. Esse que tá. Mas aí que tá. Isso é o ponto de vista do ator fazendo o personagem. Aí você tem o ponto de vista Do diretor. da pessoa que tá contracenando. Assim. E aí você tem o ponto de vista de quem escreveu aquela história, que tá impresso na palavra do ator. Então, E aí o ponto de vista... Calma, que ainda tem mais pontos de vista. Aí você tem o ponto de vista do diretor contando a história. E muitas vezes os diretores delegam 100% dessa questão estética visual para o diretor de fotografia, que talvez não conte exatamente a história que o roteirista escreveu originalmente. Olha que loucura isso, a quantidade de pontos de vista que uma história tem até ela chegar lá. E essa é a discussão desse livro que chamou O Sujeito na Tela. Quem é o sujeito na tela? Como ele é construído a partir de quê? Como que ele é contado? Se for no cerne, ele é o cara que escreveu a história. Então, mas assim, através do olhar de quem? Então, assim, o que ele tenta discutir dentro dessa teoria, assim, de toda essa discussão, dessa crítica, na verdade, é exatamente isso. Como que a gente constrói o filme, né? E como que a gente cria uma unicidade dentro dessa história. Porque o grande problema dos filmes que a gente assiste e não se interessa e fica, ai, que filme ruim, é porque ele não tem essa unicidade que o sujeito se perde, o sujeito da tela. A gente não sabe mais quem é o sujeito na tela. Exatamente. Por isso que é muito louco, por exemplo, quando você vê, a gente vai falar do Lars von Trier de novo, pro Dogville, e a gente já falou do Dogville aqui, eu já falei que do Dogville, a quantidade de vezes que eu desliguei porque eu não queria mais ver. Não quero mais ver, porque eu não vi no cinema, eu vi em casa, no home video. E eu falei, não quero mais ver, não é possível. Esse cara, que filme é esse, cara? Que filme é esse? Você teria ido embora no cinema. No cinema, provavelmente. Sim. Não, acho que não, porque eu meio que me nego a... Se eu vou falar mal, eu preciso falar mal com embasamento. Então eu vou assistir o filme inteiro, entendeu? Peça de teatro, eu não vou embora, é muito raro. Mesmo que esteja assim um horror, eu fico. Agora, no caso do Lars von Trier, ele coloca você num ponto de vista que te transforma numa criatura, se não igual, pior do que as pessoas que zoam a Grace
lá na cidade, que começam a abusar dela. É. Porque quando a máfia ela chega pra pegar ela de volta e ela fala, mata todo mundo, você acha bom. O Lars von Trier, ele constrói uma coisa no filme dele, no Dogville, que é uma coisa que o Eisenstein já... O Eisenstein é um teórico do cinema, lá do cinema soviético. O cineasta também. Isso, Sim. e um cineasta e um dos primeiros teóricos, né? É. Não, mais cineasta do que teórico. Ele é um Isso, teórico da sua própria Ele cinematografia. virou uma teoria, Eisenstein, né? Ele escreve sobre a sua própria cinematografia. Ele vai explicar o porquê que ele fez isso, né? E ele cria o tal do cinema dialético. Então, assim, você tem que criar... Você tem a tese, a antitese, e daí você vai criando a síntese, né? Então, você tem um conflito dentro do discurso dele ali cinematográfico, né? E ele coloca em algum lugar lá da teoria dele que ele gostaria de fazer uma experiência da casa de vidro. Onde, dentro dessa casa, você teria, tipo, paredes de vidro e você teria contraposições de coisas acontecendo que criariam essa dialética. Uhum. Então, a montagem... Porque a montagem do Eisenstein você coloca um plano que diz uma coisa, na sequência você põe um outro plano que diz uma coisa oposta, e aí você cria um conflito entre essas imagens, e aí você tem a dialética, né? Aí a casa de vidro, você teria a construção da dialética no mesmo plano. Porque ele já prevê isso também, assim. Ele coloca, tipo, o plano e o plano seguinte tendo essa dialética, esse conflito, mas também pode ter uma dialética interna. Você colocar dentro da mesma imagem coisas opostas. Sim. Que criam essa dialética. E aí ele fala, eu gostaria de fazer a experiência da casa de vidro, que é uma casa sem parede, com paredes de vidro, onde você cria dialética no mesmo plano, sem precisar cortar de uma imagem para outra, e as coisas estão contrapostas nos ambientes separados. Deu pra entender mais ou menos? Sim, num grande plano geral. Você vê tudo, você tem a visão de faz tudo. isso, porque tem uma cena maravilhosa, que é a cena acho que é o primeiro estupro. Não, depois quando o estupro já tá sendo recorrente, que as pessoas vão entrando todas no quarto lá, e uma vai estuprando ela uma atrás da outra. E aí, assim, como não tem parede, porque ali é um risco no chão só, as pessoas na rua vão passando como se nada tivesse acontecendo, porque em tese tem uma parede ali, ninguém tá vendo, e ela tá sendo estuprada ali. Mas você cria uma dialética que todo mundo sabe o que tá acontecendo ali, sim, e todo mundo finge que não vê só porque tem uma parede que não existe. Ele constrói a experiência do Eisenstein da casa de vidro, nessa questão de não ter essas paredes aí. Eu não vi o que é entendido como continuação do Dogville. Não vi também, o 2, né? Eu acho que eu vi, mas eu não lembro mais porque não foi tão impactante. Eu acho que eu vi, mas não foi tão impactante. Eu não me recordo nem do nome do que seria essa continuação. Eu lembro... Vamos pesquisar. Mas eu acho que eu assisti, mas não foi uma coisa que me impactou demais, assim. Mas assisti depois outras coisas dele. Eu assisti Melancolia. Não gosto. Eu não gosto de quase mais nada dele. Assisti o Anticristo no cinema. E eu lembro que... Eu não lembro se nos dois ou se em um deles, eu fui com um amigo meu, a gente quase levantou várias vezes, porque tava muito chato. Mas na hora que chega o final, você tem essa sensação de... que bom que eu vim até aqui. Porque ele trabalha Qual essa filme coisa... Eu não sei se foi o Anticristo ou se foi Melancolia, um dos dois. Acho que foi o Anticristo. Porque Melancolia vai pro final trágico do planeta todo, pelo que eu me lembro. Acaba, né? Mas o Anticristo. O Anticristo chegou uma hora que eu não aguentava mais, mas na hora que chega no final, que ela começa a se vingar, porque ele tem essa coisa que é muito parecida com Dogville, né? E aí você fala, nossa, que bom, porque ela conseguiu... Você tem essa coisa. O que é entendido como continuação do Dogville é esse Manderley. Eu acho que eu assisti, mas não me impactou. Eu não assisti. Mas eu não vou lembrar porque eu Não sou assisti. esquecido. Não vou lembrar porque sim, porque não. Mas é muita coisa, cara. E você assistiu depois aquele último, que já falamos várias vezes sobre ele? Qual? O Coisas Belas? Lá Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Eu assisti. E aí? Kumodi, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho... A gente falou sobre isso aqui já em outro momento? Porque só você tinha visto. Eu não tinha visto. E aí, eu não tinha visto. Eu acho que é uma experiência cinematográfica interessante. Eu gosto muito dessa coisa surrealismo fantástico, né? De Lisboa, aí você tem aquela ambientação falsa, quase que... Me descreva Lisboa, e a criança descreve, aí você desenha como se Lisboa fosse daquele jeito, como se um barco fosse daquele jeito, uma nuvem. Então, assim, eu gosto desse surrealismo aí. Mas eu acho muito louco
algumas opções de linguagem, porque eu não entendo o acréscimo que isso traz para isso. Por exemplo, eu não entendo o acréscimo que aquele formato da lente grande angular pode trazer. E talvez seja por burrice minha. Porque, inclusive, dentro do processo de assistir o filme, para mim é muito quebra demais quando entra aquela lente super grande angular, que inclusive come uma parte da imagem. Distorce completamente as pessoas. E eu não sei se eu... O que eu acho sobre isso? Eu não sei se preciso daquilo. Eu já entendi. Eu acho que ele quer isso, na verdade. Porque, assim, como o filme é um grande manifesto anticultural, no sentido de que o filme fala em vários momentos sobre qual é o sentido da própria cultura e por que a gente leva a cultura como uma coisa natural, sendo que a cultura ela é antinatural. A cultura é antinatural. A gente vai voltar para o começo que a gente estava falando sobre fantasmagoria. A gente cria a cultura pelo medo da morte. Então ela é antinatural por si só, porque ela pretende a imortalidade. Ela pretende o legado, a continuação de uma coisa que não tem fim. Sendo que todos temos fim. A cultura ela é antinatural, né? E o filme ele vem falar sobre isso. Ele vem questionar a cultura, né? E por que a gente acredita tanto nisso e leva tudo isso como se fosse a primeira natureza nossa, uma coisa real, sendo que foi a gente que inventou. Então ele quebra... Ele vem quebrando a sua experiência, a fluidez, a fruição da sua experiência, exatamente por conta disso. Para falar, não leve isso como realidade, porque não é. Eu tô fazendo uma não realidade para questionar a realidade que você vive. Mas aí que tá, é um filme muito cabeçudo nesse sentido, porque não é um filme de uma experiência, de uma história. Se você vai lá para assistir uma história, você não vai assistir. Ela é uma anti-história. Porque se é um manifesto anticultural... É uma anti-história também. Mas que conta uma história. Que conta uma história. Tudo vai virar uma história. É uma história, né? Não tem como ser uma história anti-história. Não é anti-história. Eu não consigo enxergar dessa forma. Depende do que a gente tá falando sobre história. Ela é anti-cultura. É porque história é Ela é anti-cultura, porque ela... Ué, é que história por que eu não posso... Tudo tem começo, tudo por que eu não posso levantar e dar um soco naquele bebê? Isso é anticultura, porque a cultura diz que isso não é correto. Por que eu não posso... Levantar e falar, agora eu quero dar no meio em cima dessa mesa, eu quero, que é o que ela fala, inclusive. Exatamente. Eu quero fazer sexo, saltar com... Como é que ela usa uma expressão engraçada? Né? Em cima da mesa. Por que eu não posso fazer isso? Porque a cultura prevê que isso não é comum. Então, anticultura eu entendo. Agora, anti-história não, porque é uma história que fala sobre a anticultura. É muito doido. Tudo vira história no final, né? Tudo vira história. Mas eu não sei... Ela é anti-história, talvez eu queira dizer isso porque ela é anti... Ela também não é antinarratívica, mas ela é anticultura. Ela é anticultura. É anticultura, isso sim. Mas enquanto anticultura, ela precisa prever em algum momento assim, opa, isso aqui não é verdade. Então ela tem que quebrar essa transparência. Essa transparência no sentido de que você assiste e leva aquilo, quando você suspende a descrença, né? Você tem a suspensão da descrença, você leva aquilo como se fosse verdade. Ela tem que quebrar, ela tem que fazer distanciamentos o tempo inteiro. Falar, opa, isso é um filme. Isso é um filme, volta, isso é um filme. Eu quero que você pense de fora do filme que isso é um filme falando que as coisas... A realidade nossa cultural não é tão realidade assim, a gente que inventou. Quer dizer, é realidade, né? Não é natureza, não faz parte da natureza. Mas ao mesmo tempo o filme termina com ela abraçando a cultura, né? Porque termina com ela se vingando do cara. Mas você percebe que assim, o filme, ao longo do filme, ele vai... Porque ela se encaixa na cultura depois. Exato, ela se encaixa. Grande lance, porque não tem como fugir da cultura. Porque a cultura é maior do que ela. Essas câmeras, essas grande angular, tudo isso que é muito estranho vai desaparecendo. Não, continua bastante. Ele vai ficando mais transparente pro final, assim. Ele vai ganhando cor, ele vai ganhando mais definição e tudo mais. Então é um caminho da antinatureza pra natureza, no sentido de que a gente assimila a cultura, então ela no começo lá, o personagem dela, não assimilava essa cultura e ao longo do filme ela foi encaixada, mesmo depois de tanto questionamento, ela assimilou a cultura. Eu não sei, eu acho que é uma experiência cinematográfica interessante. Imagino que no cinema deva ser muito mais impactante, obviamente, por conta da dimensão.
Eu não assisti no cinema e eu assisti pior ainda porque eu dirigi audiodescrição. Então você assisti viu com um monte de coisa escrita na de tela. cópia de segurança, né? Outra experiência. Não, eu podia assistir em casa no streaming, assim. Eu tenho uma TV grande também e tal, com um bom sistema de som, então eu tive uma boa experiência cinematográfica. Já tá no streaming, já? Já. Entretanto, tá no Star Plus, eu acredito. Já tá no Star Plus. Acredito que sim. Entretanto, mas eu entendo também o filme fazer tanto barulho. Porque, justamente, ele pega coisas que são entendidas como óbvias, né? Por que você não pode dar um soco num bebê? Por que você não pode fazer sexo em qualquer lugar a toda hora? Isso culturalmente é entendido como óbvio. Ele pega essas coisas e joga na sua cara e fala assim, você não pode porque você não quer. Entendeu? Porque tem gente que diz que você não quer. E às vezes nem é você que está dizendo que não quer, você só está reproduzindo um discurso. Nem sabe por que está reproduzindo. Isso tudo eu entendo e acho que isso é tudo muito legal. Mas eu acho que a experiência visual para mim, por conta dele ficar propondo essa ruptura constante, ela me incomoda um pouco. Eu não sei. Eu não vejo esse filme sendo tão grandioso assim se ele fosse feito, sei lá, 20 anos atrás, talvez. 30 anos atrás, eu acho que ele seria um filme absorvido, assim. Eu não sei se ele seria um filme... Uau, Meu que Deus. incrível. Eu não sei. É um filme muito, assim... Ele tem referências a Buñuel, ao cinema surrealista, assim, na caruda, assim, né? Eu gosto muito, né? Talvez, assim, eu gosto muito desse tipo de cinema. Uhum. E me pegou num lugar, esse filme, que é sobre a discussão sobre se o amor é da primeira realidade, tipo, a gente precisa de afeto, ou se o amor é uma construção cultural. Entendi. Se o amor é uma... se ele existe porque ele está inerente, se ele está dentro de nós, ou se ele é plantado em nós. Ou se ele está dentro de nós porque construímos. Uhum. Esse filme discute isso também, né? É. Então me deu um nó na cabeça. Foi isso que me deu um nó na cabeça. Eu falei, o quanto de amor a gente sente mesmo, ou a gente faz sentir porque é isso. Porque a cultura nos leva a isso. Eu não sei, mas eu não tive todo esse impacto que o filme, eu acho que promove. Eu não sei se, sei lá. E talvez muita gente não tenha tido. E assim, o Oscar, né, mostrou, ele não ganhou muito prêmio também, pelo que eu... Mas o Oscar não quer dizer nada, né? Vamos combinar que o Oscar não quer dizer nada, né? O Oscar é uma festa americana para filmes americanos, promovido por coisas americanas. Que filme que ganhou tudo? Oppenheimer. Oppenheimer. Que é um filme que... Você assistiu? Super esmerado. Assisti, super esmerado, muito bem, bom? tudo muito bem feito. Mas pra mim é um filme chato, cara. E é um filme que, de repente, me tira de otário também, sabe? Porque é um filme que vem lidando com realismo. E aí ele coloca numa cena lá específica, a mulher tá acompanhando o cara nesse depoimento, a mulher dele tá sentada no sofá atrás, e ele no depoimento ele tem que falar da amante. E aí coloca a atriz que faz a amante nua, transando com ele no depoimento. Então, assim, são essas pequenas desconexões. E, cara, se você vai contar a história do Oppenheimer, que é uma história do cara que criou uma arma de aniquilação em massa, que foi disparada 2 vezes no Japão, sabe? E não tem como glorificar muito, né? Porque, vamos dizer, acho que a comunidade nipônica deve ter ficado bastante irritada com o filme, de forma geral. Não sei, eu tô pressupondo aqui. E se você vai contar essa história desse cara que existiu, e aí você fica promovendo essa questão do Einstein fazer parte da história, e aí você vai ver que, historicamente, isso não existiu. É um problema daí, né? É um problema, porque de repente essa figura não é tão interessante assim, né? Por que não fazer um filme de uma figura muito mais interessante? E tem tantas, né? Tem tantas. Em vez de fazer um filme sobre Oppenheimer, faz um filme sobre o cara, algum japonês, e deve ter existido algum japonês, que ajudou as pessoas que sobreviveram. Mas ele, por exemplo, ele faz ele recria essa história e coloca elementos que não existiram, por exemplo, mas parecendo que existiram. Isso. Esse é o problema, porque é diferente do Tarantino. Então, ele exatamente. Ele recria a história e fala, não existiu, mas daí vira uma coisa canastrona. Não, e tudo bem. Eu adoro Bastardos Inglórios, o pessoal metralhando o Hitler. Eu acho incrível, muito legal. Aconteceu isso? Não. Mas ele não tenta recriar a história. Não. Ali, pra mim, parece um revisionismo, uma coisa que tá... Deixa eu recontar a história... Revisionismo histórico é problemático. Então, deixa eu contar a história de um jeito que ela é legal,
Não, cara, a história foi cagada, sabe? É cagado. Pergunta pra comunidade nipônica toda, sabe? O povo do Japão deve ter odiado esse filme, eu tenho quase certeza. Quase certeza. Eu não Então sei. é isso, hein? Acho que já... Sério? Tá bom já, né? Passou rápida, né? Passou rápido. Passou rápido, Passou gente. muito rápido, gente. A Espero nossa que tenha plateia passado hoje rápido aqui. pra vocês também, É. não sei. Porque às vezes pra eles não, né? Pra eles, os caras já desligaram, né? É. Já... Se você ainda está aí, muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar o Sem Pretensão. Todo domingo, 7, um pouquinho, a gente tá no ar aí pra vocês, pra bater um papo. É isso? É isso, até domingo que vem. Valeu, beijo.